meus irmãos, muita paz para todos. Vamos continuar a série do Novo Testamento e hoje eu vou falar sobre a história do Evangelho de João, parte 2. A gente falou no primeiro episódio um pouco sobre as curiosidades de João e agora nós vamos estar continuando, prosseguindo no Evangelho de João, parte 2, tá bom, meus irmãos? Primeiramente, eu quero ler aqui em João, capítulo 14, versículos 6 e 7, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conheceis e tendes vistos. Meus irmãos, a gente falou um pouco sobre as curiosidades de João. No episódio passado a gente vai dar prosseguir. Meus irmãos, eu gosto muito do Evangelho de João porque ele traz muita informação. Por exemplo, somente no capítulo 1 ele fala sobre o verbo que se fez carne, o batismo de Jesus e a chamada de Jesus para seus discípulos. No capítulo 2 ele fala sobre a transformação da água para o vinho, que é o primeiro milagre. No capítulo 3 tem aquela história linda de Nicodemos, que tem um versículo que é um dos versículos mais importantes da Bíblia, que é João 3,16, que ele é conhecido como o texto da salvação, o versículo da salvação. O meu pai, por exemplo, ele descobriu que ele poderia ser salvo através desse versículo, né, meus irmãos? Um versículo muito importante, né, que eu já falei na nossa série do Novo Testamento. Se os irmãos quiserem ver, procura lá na playlist, vai lá na playlist, vocês procuram o Novo Testamento, vocês vão estar vendo todos os vídeos. Eu falei, meus irmãos, sobre o capítulo 1, sobre o batismo de Jesus. Eu falei sobre a chamada dos discípulos de Jesus. Eu falei sobre a transformação da água em vinho. Eu falei sobre Nicodemos. Então, meus irmãos, vejam lá que está tudo lá, tá bom, meus irmãos? Aí o capítulo 4 falou sobre a mulher samaritana, que eu já fiz um vídeo sobre isso também. Capítulo 5 fala sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda, já fiz um vídeo também sobre isso. E a multiplicação dos pães e peixes no capítulo 6, que eu já fiz um vídeo sobre isso. Então os irmãos que quiserem ver, podem ver lá, tá bom? Porque tem muita coisa boa, tá bom, meus irmãos? Pode ver que em diversos outros capítulos tem muita informação, tá bom, meus irmãos? João, ele fundou várias igrejas, tá? Especialmente na Ásia Menor, a gente comprova isso no livro de Apocalipse, né? Que ele direciona ali 7 cartas para 7 igrejas, provando que ele construiu, foi pastor, ele era um apóstolo, um presbítero das igrejas, um construtor, né, meus irmãos? Um fundador das igrejas na Ásia Menor, né? Que tem Éfeso, Tiatira, Laodiceia, e etc. E várias ali igrejas que foram fundadas na Ásia Menor. O destinatário, o que é destinatário? Para onde os evangelhos foram destinados é o seguinte: Mateus foi destinado aos judeus, Marcos foi destinado aos romanos, Lucas aos gregos, mais especificamente para Teófilo, e João para a igreja. Então João, meus irmãos, ele foi direcionado para nós, aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, é por isso que o evangelho é tão profundo, com muita riqueza de conhecimento, somente em um capítulo tem muita coisa, porque ele é feito para nós, aleluia, direcionado para a igreja, para nós somos a igreja, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, João foi um apologeta. O que é um apologeta? Ele tinha uma defesa que, no caso, ele defendia a igreja, tá bom? A data aproximada da inscrição do Evangelho de João foi entre 80 a 95 depois de Cristo, né? Outras pessoas dizem que 80, 81, até 95. Não é comprovada a data exata, mas é entre essas datas, de 80 a 95, tá bom, meus irmãos? Existia no primeiro século pessoas que estavam pregando o gnosticismo, mais especificamente liderado por Cerinto. O que é gnosticismo? Eles estavam tirando a divindade, falando que Jesus não era Deus, ele não tinha ressuscitado, ele não era Messias. Então isso é gnosticismo. E esse Cerinto, ele liderava outras pessoas, eles estavam pregando esse gnosticismo, tirando a divindade de Jesus, né, meus irmãos? E ali João, por
isso que ele começa no seu evangelho já combatendo o gnosticismo, né? Falando que Jesus, ele era o verbo. O que é verbo? É palavra, mas esse verbo, ele não é o verbo do português, que é o verbo ação. Não, esse verbo significa palavra, palavra divina, palavra de Deus, tá bom, meus irmãos? Então, mostrando que Jesus era a palavra de Deus, que ele estava com a palavra, que ele estava com Deus e que ele era a palavra e era Deus, tá bom, meus irmãos? Então, meio que batendo na cabeça do Cerinto, tirando essa heresia, esse gnosticismo que estava sendo pregado naquela época, tá bom, meus irmãos? Tirando ali o poder de Jesus. E por isso, ele combate, meus irmãos, esse gnosticismo. Aleluia, glória a Deus. E eu espero que os irmãos tenham gostado, tá bom? Eu vou continuar dividindo, eu não tava com pensamento nisso, mas eu vou fazer a parte 3 para também não ficar muito grande, tá bom, meus irmãos? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.